Caroline. Obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, cooperação multilateral para a proteção do crescimento saudável dos menores vulneráveis é o tema de hoje. Embora a situação epidémica se tenha normalizado, parece que a saúde mental e psicológica dos residentes de Macau continua a sofrer vários tormentos. Os adolescentes encontram-se na fase de transição de crianças para adultos, por isso sentem mais pressão mental e perturbações psicológicas. Recentemente, uma imagem de um estudante num restaurante de fast food à noite já tarde suscitou rapidamente discussões acaloradas entre os cidadãos. De acordo com as informações obtidas, esse aluno não recebeu os cuidados adequados dos pais e foi internado num lar, mas saiu várias vezes do lar por sua iniciativa e foi necessário o lar ajudar a encontrá-lo. E naquela altura o aluno não regressava ao lar há vários dias. Como os menores têm pouco idade, o seu desenvolvimento físico e mental ainda não está maduro e não têm uma forte consciência de autoproteção, por isso enfrentam muitos fatores incertos se permanecerem sozinhos no exterior. Felizmente este incidente não são grandes problemas, mas fez soar o alarme da proteção aos menores vulneráveis. Nos últimos anos os menores têm enfrentado cada vez mais riscos sociais, incluindo o combate insuficiente aos crimes contra menores, a falta de consciência da autoproteção dos mesmos, a falta de educação sobre o Estado de Direitos dos menores, a falta de supervisão familiar, a aplicação inadequada das regras de segurança nas escolas, entre outros fatores. Os jovens que ingressam nos lares e nos centros de acolhimento de crianças, ou que entram em conflito com a família ou cuja família não tem tempo suficiente para cuidar deles, são transferidos da família para um lar e, como o ambiente muda, se estão mesmo na puberdade, é inevitável que seja necessário um período de adaptação transitória, tornando-se mais sensíveis e inquietos e necessitando de mais atenção, acompanhamento e orientação. Os menores são o futuro da pátria e a esperança da nação, e isto está relacionado com a felicidade familiar e a estabilidade social. Assim, com vista a assegurar o seu crescimento saudável e criar um ambiente social harmonioso, saudável e estável, apresento as seguintes sugestões. O Governo deve adotar um mecanismo de cooperação com as escolas e famílias para apoiar o crescimento saudável dos menores e reforçar o respectivo ambiente de proteção. Quanto aos jovens que estão a viver em centros de acolhimento e se encontram em situação vulnerável, os serviços competentes e estes centros devem definir medidas de apoio mais pormenorizadas e abrangentes. Por exemplo, criar medidas para dialogar com os jovens e proporcionar-lhes alojamento e refeições com mais carinho e ainda acompanhar o seu estado psicológico e orientá-los, entre outras medidas, para que não fujam e aceitem a vida nestes centros de modo a terem uma existência normal. Ao mesmo tempo, o Governo deve elaborar e aperfeiçoar o respectivo manual sobre o comportamento dos jovens em situação vulnerável, com vista a fazer um balanço dos seus problemas psicológicos e definir medidas atempadas para os ajudar. Tudo isso tendo como objetivo proporcionar orientações claras aos assistentes sociais, aos centros e às escolas. Com vista a proteger ao máximo os menores em situação vulnerável, os referidos centros e o Governo devem ser um abrigo perante uma eventual insuficiência de cuidados familiares. Para além de reforçar a sensibilização e a educação junto aos encarregados de educação, o Governo, os centros e as escolas devem prestar apoio psicológico e cotidiano aos jovens que se encontram em situação vulnerável. A criação de um ambiente harmonioso e fraterno e a proteção dos direitos e interesses dos menores dependem do esforço conjunto de toda a sociedade. Só com a colaboração de todos e o cumprimento efetivo das suas responsabilidades é que se pode contribuir para o crescimento saudável dos menores. Obrigado.